Olá, minha querida amiga, meu querido amigo. Bem-vindo ao programa Apontamentos da Semana. E, claro, voltamos a estar juntos nesta rúbrica tão importante que, semana após semana, nos reúne exatamente a todos, à volta sempre de um tema específico. Esta semana nós iremos precisamente analisar, refletir um pouco sobre Pedro e os gentios. E, nesse aspecto, para isso, nós continuamos a contar com a presença do pastor Ilídio Carvalho, a quem nós queremos desde já, portanto, saudar mais uma vez. Pastor Ilídio, obrigado por estar connosco permanentemente e a partilhar connosco também e com todos aqueles que nos veem e ouvem, portanto, ideias bíblicas, portanto, acerca de vários tópicos que temos vindo a tratar. Esta semana nós vamos falar de Pedro e os gentios. É muito interessante porque dentro desta temática global de Pedro e os gentios há tópicos que são realmente que devemos ter em consideração e que nós esta semana, portanto, vamos trazê-los, portanto, à luz da nossa razão e da nossa inteligência. O primeiro tópico tem que ver com a questão de Pedro ter assumido a determinada altura um papel de destaque no dia de Pentecostes. Portanto, ele assumiu, todos nós sabemos isso, pela Bíblia. Por que razão o fez? Primeira questão. Segunda questão, vamos encontrar também, neste grande tópico de Pedro com os gentios, portanto, vamos encontrar aqui um homem de nome Cornélio. E, obviamente, esta história de Cornélio, com certeza que traz-nos ensinamentos também para a nossa vida. Sobretudo ensinamentos sobre a salvação e o testemunho. Muito bem. São estas duas questões, pastor Ilídio, que eu penso que são desafiadoras para começarmos a nossa reflexão desta semana. É interessante só este Atos no capítulo 2, onde se fala de Pedro e o Pentecostes e o discurso de Pedro no Pentecostes. São daqueles temas que era preciso talvez 2 programas para falar. Nós sabemos isso, pastor Ilídio. Vamos falar uma pinceladinha muito simples. Ora, o Pentecostes não tem, eu vou fazer uma afirmação um bocado assim virulenta, não é? O Pentecostes não tem nada a ver com a descida do Espírito Santo em línguas de fogo e a ver com línguas, falando de línguas estranhas ou línguas que, não sendo estranha a minha pessoa, que eu não as conheço, ou então estranhas, como costuma dizer, nem o próprio Deus as conhece, que é o caso, muitas vezes. Ora, ou seja, para dizer que os nossos irmãos pentecostais, a grande maioria deles, certamente, para não estar a exagerar, e se calhar não estava a mentir, mesmo que exagerando, não é? Os nossos irmãos em Cristo não sabem, certamente, porque é que são pentecostais. Ou seja, para eles pentecostais, sim que nós falamos línguas, quer nós conheçamos línguas vivas, embora eu não as conheça, tipo alemão ou tipo mandarim, ou línguas que nem o próprio Deus conhece, para nós é símbolo, estamos assistidos com o Espírito Santo, não é? Coisa que não tem nada a ver com nada. Ora, o Pentecostes é uma festa, uma das festas, das 7 festas estipuladas por Deus no Antigo Testamento, essas 7 festas cerimoniais judaicas, que vêm, a primeira era a Páscoa, depois tem os panos ázimos, as primícias e, por fim, eram 3 festas da primavera, 3 numa só, Páscoa, primícias e panos ázimos e primícias, e já no verão, então, temos a festa do Pentecostes. Ora, o que é o Pentecostes? O Pentecostes não tem, repito, nada a ver com línguas de fogo e com outorgar, falando de línguas diferentes, embora tivesse acontecido, mas o Pentecostes não é isso. Isto que vemos aqui no livro dos Atos é uma consequência do que aconteceu no céu. E estamos a falar na entronização de Cristo no céu, que não iremos falar disso, não é? A razão pela qual são subejos que caíram, não é? É como, por exemplo, nós olhamos, para entendermos o que estou a dizer, é como olharmos para o fogo do edifício. Ouvimos o grande estrondo no ar e depois cai assim pequeno, como fosse lágrimas, não é? Isso é que foi aqui que aconteceu. Mas o Pentecostes passou-se no estrondo lá em cima. Isso são pequenos restos que caem. Ora, o Pentecostes o que é? Se nós hoje perguntarmos a qualquer judeu, e muito bem, ele vai dizer, e muito bem, o Pentecostes comemora a outorga da lei de Deus no Monte Sinai ao seu povo.
E o Pentecostes é isso. No antigo Israel. Ora, porque é dado 50 dias depois desta terceira festa, portanto, repito, que era, e por ordem normal, a Páscoa, os pães ázimos e as primícias. Ora, e aqui se nós olharmos ao discurso de Pedro, neste capítulo 2, o que é que nós vemos? Vemos as três festas incluídas, ele menciona as três festas, porque ele diz aqui, no capítulo 2, no verso 23, vós, por vós, este que por vós foi entregue, que é Jesus, vós o matastes. Ou seja, se olharmos ao santuário, portanto, estamos em pleno, em cima, dentro do primeiro artefacto, que é o altar do sacrifício. Depois, entre o altar do sacrifício e a grande bacia das oblações, há um espaço vazio. E, portanto, temos aí o segundo aspecto, no verso 27, que diz: pois não deixarás a minha alma no Hades, ou seja, na sepultura, não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, encontramos a segunda festa plena, que é a festa dos pães ázimos, um pão ázimo, ou seja, um pão sem fermento, que é o símbolo do pecado. O pão sem fermento não se deteriora com facilidade, que simboliza os pães ázimos. Ou seja, a sepultura de Jesus, que ele não vê a corrupção. A terceira festa são as primícias, que se dá onde? Já diretamente na bacia. A ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus, que é o símbolo do batismo. Ora, e vemos aí as primícias dentro do... simboliza, portanto, o altar, os pães ázimos e as primícias, que é o tanque. E vemos essas três, como vemos aqui no verso 31 e 32, nesta previsão diz o apóstolo Paulo, Pedro, disse da ressurreição de Jesus que a sua alma não foi deixada na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. 32, Deus o ressuscitou a esse Jesus, de qual nós somos todos testemunhas. Portanto, vemos aqui três festas que neste discurso de Pedro no Pentecostes, no chamado Pentecostes, vemos que ele vai anunciar estas três festas da primavera. Ora, para quê? Para que ele vai dizer a seguir, no verso 33 até o verso 35, não é assim? Fala que Davi, que está sepultado aqui, não ascendeu aos céus, mas este, que nós somos testemunhas, ele ascende aos céus. E, portanto, tem outro ministério a fazer no tal santuário, o verdadeiro, que é o tal celeste. Ora, isto para dizer o quê? Para dizer que os nossos irmãos em Cristo, não é assim? O protestantismo em geral, Cristo morreu por mim, eu estou salvo, aleluia. Salvo uma vez, salvo para sempre, dizem. Ora, esquecemos que o santuário tem N artefactos até chegar ao fim. Ora, a morte de Cristo na cruz, sim, é o primeiro artefacto, que é o altar dos sacrifícios. E o resto? O mundo protestante ignora-o totalmente, o que é uma pena. E nós somos a única igreja à face da terra que ensina o santuário. Em todas as suas vertentes. O que quer dizer a festa, porque é que ela existe e o que é que ela simboliza para simbolizava para o mundo judaico e simboliza para nós hoje, em termos de plano da salvação. Porque, como diz o Salmo 77, não é assim? Que o teu caminho, ó Deus, está no santuário. E se nós desconhecemos o santuário, desconhecemos claramente o plano da salvação. Ora, e Pedro vai assumir o papel de destaque neste Pentecostes, mostrar exatamente o quê? Que agora vêm essas línguas como um corolário do que acontece de maior no céu, que é a entronização de Cristo. Mas, passando por cima da teologia que compõe este aspecto, vemos aqui que essas línguas de fogo que simbolizam o Espírito Santo, eles vão falar diversas línguas, mas atenção, diz aqui no capítulo 2 e a partir do verso 8, diz aqui, pois como nós ouvimos, cada um de nós na nossa própria língua. Não são línguas estranhas, são línguas que aquelas pessoas que estão ali, como nós estivéssemos aqui nesta reunião, nós falamos, infelizmente, só português e não mais que isso, mas estão aqui franceses, holandeses, espanhóis, ingleses e alemães e lá quê, e agora como é que partilharemos o Evangelho quando eles daqui para amanhã vão para os seus países? Então, por este Pentecostes, estes resquícios do Pentecostes,
estes subeixos, se quisermos, da grande festa, faz com que nós, os 12, faz conta, falemos essas línguas para que eles ouçam na sua própria língua, quando forem para os seus países, levem qualquer coisa da boa nova em Cristo Jesus. Ora, e esse é que é o Pentecostes, e não falar uma língua só por falar, mesmo que ela seja viva, que exista, mas que não tem edificação nenhuma, isto é, sinceramente, transcende a inteligência, não é? É quase um insulto à inteligência. Se eu estou numa igreja a pregar, se todos aqueles que me ouvem sabem o português, porque é que de repente eu desato a falar uma língua viva, inglês ou alemão ou francês? Primeiro que não é ético e depois não serve para nada porque todos eles entendem a nossa língua materna, que é o português. Não faz sentido nenhum. Absolutamente. Não é? Absolutamente. E se olharmos um pouquinho na palavra de Deus. Bom, agora, em relação ao outro aspecto eu iria aqui, pastor Ilírio, inverter um bocadinho a sequência. Até porque há um outro assunto que, na minha opinião, fosse, pelo tempo que nós temos, fosse necessário realmente ter aqui mais tempo para uma explicação mais cabal. Não é? Pronto, eu penso que é melhor. Vamos deixar um bocadinho aqui a questão da história de Cornélio, e também, portanto, a importância da conversão dele na história, para a história da nascente Igreja Cristã, portanto, etc, etc. Eu gostaria que entrássemos na questão da visão que Pedro tem. Eu penso que é muito importante porque é um assunto extraordinariamente pertinente para os dias de hoje, não é? Há muitos cristãos que fazem, portanto, uma confusão tremenda relativamente a este assunto, com más interpretações, com ideias erróneas sobre esta questão. Eu penso que era bom tomar algum tempo aqui para nos metermos sobre o significado da visão de Pedro. De certa maneira, a pergunta já foi respondida anteriormente, isto é, porque é que Jesus estava com os endemoniados e com o centurião Cornélio. Isso foi na semana passada, não é verdade? Que diz que pela universalidade do plano da salvação, Muito não bem. é só para judeus. Não é? Certo. Também já ventilámos isso. É verdade que sim, embora pela rama, portanto, de certa maneira, eu queria entrar em especificidades. Ventilados somente. Ventilados, portanto, eu penso que aqui... Agora aqui, Atos no capítulo 10 fala na visão de Pedro. Alguns vão dizer... nós podemos comer tudo, não é? Os judeus não comiam isto, não iam o quê, não sei quantos, porque nós estamos noutra dispensação. Logo podemos, o nosso modo de viver será como nós quisermos e bem nos aprouver. Ora, será que a Bíblia corrobora isso? Ora, e alguns citam, em abono das suas teses, Atos no capítulo 10, a tal visão de Pedro, que é dito lá, Pedro estava em Jope. Se estivéssemos no nosso mapa português, Jope é como fosse a Nazaré, mesmo no litoral. Não é? E Pedro estava em casa de um homem que também tinha o mesmo nome, Simão. E é curioso que é Simão o curtidor. Porquê que é o curtidor? É que na escala social da época, portanto, quer samaritanos, escravos, mulheres e homens que tinham profissões degradantes como ser curtidor, era mesmo o mais baixo da escala social, mas o mais baixo mesmo. Não é? Portanto, gente dessa, nem pensar estar com eles, quanto mais falar com eles. E muito menos na casa deles. Não é? Portanto, e é curioso que Simão está junto ao seu homólogo Simão, o curtidor. E, portanto, o Simão, o nosso Simão Bar-Jonas, mais conhecido por Petros, não é? Ele não sabe nada disto. Ele só está em casa daquele amigo, não é assim? Mas ele não sabe o que é que se passa no Porto. Não sabe. Ou em Coimbra, não sabe. Não é? E muito bem. Mas no Porto, em Coimbra, faz de conta, usando o nosso mapa, não é? Há alguém que está a ter uma visão de Deus para que ele pudesse ir à casa do Simão, que está dentro, está na casa do outro Simão. Aonde? Na Nazaré. Jope. Não é? Muito bem. Acontece que neste entretanto, não é? Na Nazaré, Jope, o nosso Simão Pedro, não é? Mais conhecido por Pedro, tem uma visão. E qual é a visão? Diz aqui que na hora para orar, não é? Diz aqui no verso 11, no verso 10 ele teve fome, e no verso 11 diz aqui que, no verso 9 diz que é a hora sexta, portanto ao meio-dia. No verso 9 diz que na hora sexta teve um arrebatamento de sentidos, que é o almoço, não é? Começa o relógio biológico a dar horas, não é assim? Por outras palavras, é o que está aqui. E no verso 11, ele viu o céu aberto, que descia um vaso, como fosse um grande lençol na terra,
unido pelas pontas, vindo do céu. E dizia, o qual havia todos os animais quadrúpedes e répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, Senhor, eu nunca comi coisa alguma imunda. Que é carnes de porco e por aí fora, basta ler Levítico 11 para vermos isso. Imunda. E a segunda vez, desce a ouvir uma voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E Pedro, pensando naquela visão, duvidando do que é que estava a acontecer, entretanto aparece então aquela comitiva. Batem à porta, é aqui do Simão Curtidor, eu tive uma visão para vir falar com o senhor que se chama Pedro, presumo que está aqui. Está, sim, senhora, mandou entrar. E quando ele entra, diz o texto, que este centurião se ajoelha, enfim, se ele manda em visão ter com aquele, é porque aquele é um grande senhor que eu quero ouvir as palavras de Deus. Repare que o anjo não vai dizer ao centurião, olha, para ti que eu vou-te dar um estudo bíblico. Vamos falar sobre Deus. Não, não. O que o homem faz, pode fazer, Deus nunca o fará. Portanto, vai ter com Simão, ele lá falar-te-á, dir-te-á aquilo que deves ouvir. Muito bem. E quando ele chega no verso 25, quando ele chega, diz aqui, e entrando o centurião, saiu Cornélio a recebê-lo e prostrando-se a seus pés o adorou. Ou seja, o saudou, enfim, como é que se diz? O homenageou, se quisermos, não é? E verso 26 diz, mas Pedro levantou-se dizendo, levanta-te, porque eu sou um homem como tu. Claro, porque quem é digno de adoração, sabemos quem é. Absolutamente. Não é? Absolutamente. O que não se passa hoje em dia com alguns representantes deste Pedro, dizem. Bom, passando. Ora, o que é que vemos aqui? Portanto, o lençol passou-lhe 3 vezes, não é? Mata e come. Não, oh Senhor, eu não como nada imundo. Nunca comi e não é agora que vou comer. Não tornes imundo aquilo que Deus purificou. Logo, será assim? Ora, se a lei tivesse sido... Reparem que nós estamos aqui mais de 30 anos após a morte de Jesus. Ora, se Jesus tivesse abolido alguma coisa, ou Deus, o nosso amigo Pedro teria dito, nem sequer teria dito nada. Portanto, é porque a lei está em vigor ainda, a lei, isto é, o pedido de Deus está em vigor, porque é uma ordem sanitária, não é de pecado, é uma ordem sanitária. Se a coisa está... se a tua saúde vai bem, não é isso que nós fazemos. Se nós temos um colesterol elevado, vamos ao médico, o que é que o médico dirá? Pelas suas análises, meu amigo, você tem excesso de gordura, olhe, faça esta dieta e aquela, e evite, por exemplo, carnes de porco, derivados, enchidos, não é isso que ele diz, e nós obedecemos, pelo menos até os índices baixarem. É isso que a pessoa faz. O índice está ok, e voltamos outra vez a mergulhar naquilo que não deve ser. Mas é assim, não é? Portanto, quando Deus estipula algumas coisas, não é? Deus quer que o seu povo seja sadio. É uma ordem sanitária que ali está. Não é de pecado. É verdade, quem sabe fazer o bem não o comete, não faz pecado, não é? Pecado, muito certo. bem. Mas o que Pedro está a dizer, mata e come, e agora ele mesmo diz no verso 28, quando ele se justifica perante os seus iguais, não é? Os seus pares, ele disse, vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu entrar em casa de estrangeiros. Como eu falei no programa anterior, quando levaram Jesus a Pilatos, eles nem sequer entraram. Não é lícito, mas Deus mostrou-me 3 vezes que nenhum homem chame comum ou imundo. Ora, muito bem, está em causa o quê? O comes e bebes, se é imundo, se é carne de porco, se é carne disto, se é quadrúpede, se é réptil, está em causa isso? Não. O que Deus está a mostrar, sem Pedro saber, é que virá alguém que tu chamas, foste educado a chamá-lo imundo, que não é judeu, e deves recebê-lo como ser humano e meu filho. Não chames imundo àquilo que eu criei. Só que Deus dá-lhe a visão através da alimentação. Portanto, o que está em causa, e ele mesmo o diz várias vezes aos seus pares, através desta visão, eu pude entender que nós fomos erradamente ensinados a olhar para todo aquele ou aquela que não é judeu ou judia como gente de cuidado com ela, bem longe de nós. E é isso que a visão diz claramente. E para quê? E é curiosamente aqui, e talvez vou-lhe dar uma boa notícia ao pastor Júlio, não é? Encontramos que Pedro vai a casa, a Cesareia, em Cesareia, onde estava o quartel-general deste senhor. E ele vai dizer o quê? Eu mandei-te chamar, muito bem,
sob a visão, para que tu nos fales acerca de Deus. Eu mandei reunir os meus parentes mais próximos. E temos aqui a gênese, porque não, dos grupos pequenos, dos pequenos grupos. Dos pequenos grupos, exatamente. Portanto, tu tens a palavra de Deus, por visão, o anjo mostrou-me que tu falar-nos-ias acerca de Deus. E reuni, repito, os meus pares, os meus parentes, os meus amigos, os meus familiares, pois estamos aqui reunidos para ouvir o que tens a dizer acerca do plano da salvação. E é nesse contexto que nós temos exatamente a conversão de Cornélio, na verdade, e de tantos outros que vão acabar por aceitar Jesus como seu Salvador e vão realmente ser candidatos à vida eterna. Só um bocadinho. E em termos de alimentação, o que era imundo no passado continua a ser imundo hoje. Absolutamente, absolutamente. Nada mudou nesse aspecto. E além disso, repito uma vez mais, quando Pedro se justificou perante os seus pares, ele disse claramente, a visão não é em relação ao comes e bebes, mas é em relação a nós mudarmos de postura perante aquele que não é judeu. Muito bem. Pastor Ilídio, de facto, meu prezado amigo e minha prezada amiga, percebe agora porque é que eu quis, digamos, que estes dois tópicos fossem aqueles de maior relevância, portanto, na temática desta semana. Não porque a história de Cornélio não seja interessante e importante e os seus ensinos para a nossa salvação, portanto, e testemunho, não, de maneira nenhuma, não quisemos desvalorizar absolutamente isso, não quisemos também desvalorizar a importância da conversão de Cornélio para a história da nascente Igreja Cristã, também não foi esse o objetivo, ok? Também, enfim, não quisemos desvalorizar a questão do decreto de Jerusalém e as consequências que ele teve para a Igreja, de maneira nenhuma. Portanto, quisemos foi tomar um pouquinho mais tempo sobre dois assuntos que são, portanto, na nossa opinião, aqueles que nós queremos trazer com maior relevância da temática desta semana. E eu penso que foi muito bem emprego o tempo que passou connosco, não é assim? Pois bem, prezado amigo, prezada amiga, nós para a semana voltaremos a estar consigo e na companhia do pastor Ilídio Carvalho. Portanto, até lá, aceito o nosso abraço, bem-aja por ter estado connosco e até para a semana, se Deus quiser.